Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou dar continuidade à correção dos exercícios de fixação sobre o uso de subprogramas, sobre o uso de subrotinas. Na aula de hoje, eu vou corrigir os exercícios 3D e 3E. Estes exercícios, em particular, tratam do assunto de procedimento com passagem de parâmetro por referência. Então vamos à nossa aula em computador, onde demonstrarei a solução do exercício, diagrama de blocos, código em português estruturado, e a sua demonstração é sendo executada em C++. Vamos lá. Vamos agora às correções dos exercícios de fixação 3, procedimentos com passagem de parâmetro por referência. O exercício 3D solicita a seguinte operação: desenvolver programa de computador que calcule e apresente o valor de uma potência inteira de um número qualquer elevado a um expoente qualquer, também inteiros, sendo, por exemplo, que se for usado no programa principal o procedimento chamado potência com os parâmetros 2 e 3, deve ser retornado o valor 8. Resolva a exponenciação com uso de laço, não use o operador de exponenciação. Então, considerando o que é pedido nesse exercício e as suas restrições, observe os diagramas de blocos, mostrando a operação. Temos aqui os parâmetros base, expoente e resultado do diagrama da potência relacionados aos parâmetros B, E e R do diagrama do programa principal, sendo que os parâmetros B relacionado com base e relacionado com expoente são passagens de parâmetro por valor, e o R relacionado a resultado é a passagem de parâmetro por referência. Isso fica claro no diagrama, principalmente aqui da direita, quando no terminal da subrotina está escrito retorna, abre parênteses, a indicação do parâmetro resultado, fecha parênteses. Veja agora o código em português estruturado para o exercício solicitado. Observe que todos os detalhes que foram apresentados ao longo dos vídeos anteriores e das aulas anteriores são aqui também mantidos. E vejamos então este código sendo executado na linguagem C++. No programa em C++, nós temos aqui a base e o expoente como passagem de parâmetro por valor, e na linguagem C++ temos aqui o resultado como passagem de parâmetro por referência. Veja que ao lado da variável resultado eu coloquei aqui o símbolo de E comercial, que indica na linguagem C++ passagem de parâmetro por referência. Significa que eu vou entrar os valores da base do expoente no programa principal, representado pelas variáveis B e E. Os valores das variáveis B e E vão ser passados para os parâmetros base e expoente, e na sequência o resultado obtido na operação será retornado para o parâmetro R, que será então apresentado aqui no programa. Vamos colocar o programa em operação. Ao executar o programa, vou entrar a base 2, o expoente 3, e o resultado tem que ser 8. O resultado foi 8, está correto. Em relação ao exercício 3E, temos o seguinte: elaborar um programa que leia o número inteiro e apresente uma mensagem informando se o número é par ou ímpar. Vejamos os diagramas de blocos deste programa. Veja que no diagrama da direita, o diagrama da subrotina, paridade recebe os parâmetros N e R e retorna o parâmetro R. Veja que neste programa a operação do resto está sendo calculado com a variável x, então se o x for 0, R é atribuído ao valor par. Caso contrário, o parâmetro R é atribuído ao valor ímpar. Aqui nós temos uma subrotina que recebe a entrada do valor n como inteiro e retorna o parâmetro r como uma variável do tipo cadeia. Observe isso aqui no código em português estruturado. Veja que na definição do procedimento paridade, n é do tipo inteiro, uso ponto e vírgula separando o próximo parâmetro que é do tipo referência. Veja então que var r é do tipo cadeia. Na sequência, veja esse código em C++. Observe então aqui em C++ que o procedimento paridade, procedimentos em linguagem C++ são definidos com a palavra void, é o tipo de dado void à frente do nome da subrotina, indicando que é uma subrotina que não tem nenhum retorno. Se é uma subrotina que não tem retorno, ela é um procedimento. Ele recebe o parâmetro n do tipo inteiro e retorna o parâmetro r do tipo cadeia.
o string. Aqui o x faz a operação, se o x for igual a 0, o parâmetro r é atribuído ao valor par. Caso contrário, o parâmetro r é atribuído ao valor ímpar. No programa principal eu faço a entrada do valor, a subrotina passa o valor e recebe o retorno de r como resultado. Vejamos esse programa em operação. Se eu entrar o valor 7, o retorno é ímpar. Vamos executar novamente o programa. Se eu entrar, por exemplo, o valor 8, o retorno é par. Então esta foi a sequência de exercícios utilizando procedimentos com passagem de parâmetro por referência. Até uma próxima aula, até um próximo vídeo. Um grande abraço, fui!